Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a expansão da América Portuguesa. E agora, bora para a aula! Durante os primeiros tempos da colonização do Brasil, os sítios povoados, conquistados à mata e ao índio não passam, geralmente, de manchas dispersas ao longo do litoral, mal plantadas na terra e quase independentes dela. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Galera, essa é uma frase de Sérgio Buarque de Holanda sobre como aconteceu a ocupação portuguesa no Brasil. Se você não entendeu nada sobre o que quer dizer essa frase e como aconteceu a expansão da América Portuguesa, vem comigo que eu vou te explicar tudo isso nessa aula. Bom, então como foi dito aí na frase do Sérgio Buarque, a ocupação no Brasil ela aconteceu em algumas poucas áreas do litoral brasileiro. Isso em um primeiro momento, depois a gente vai ver aí que a expansão para o interior brasileiro foi acontecendo de forma gradual e teve um fator preponderante para isso acontecer, que é a pecuária, o tema central da nossa aula de hoje. Então, gente, como foi dito aí na frase do Sérgio Buarque, a ocupação no Brasil aconteceu em algumas poucas áreas do litoral brasileiro. Isso em um primeiro momento. Depois nós vamos ver que a expansão para o interior brasileiro foi acontecendo de forma gradual e teve um fator preponderante para isso acontecer: a pecuária. Inclusive, esse é o tema central da nossa aula de hoje. Bora lá! Então, vamos entender a pecuária, gente. Hoje em dia, o Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. Segundo o Ministério da Agricultura, a carne de boi brasileira é vendida para mais de 180 países. Além de carne, o gado também oferece leite e couro, que é usado na produção das nossas roupas. Mas ó galera, nem sempre a pecuária ela teve papel de destaque na economia do Brasil. Quando os portugueses começaram a explorar as terras americanas, ou seja, aqui do continente da América do Sul também, no início do século XVI, o interesse deles estava direcionado para a exploração do pau-brasil e depois para a exploração da cana-de-açúcar. Então, inicialmente, o gado era criado junto com os engenhos de açúcar. Os bois ofereciam carne e couro para os colonos, mas além disso eram também utilizados no transporte de pessoas e também de mercadorias, certo? E com isso, com essa dinâmica do gado, galera, a criação de gado foi se expandindo pelo território brasileiro, só que tinha um problema nessa expansão: a produção de gado não servia para exportação. Isso é um problema? Bom, isso era um problema para quem dominava a gente, ou seja, a coroa portuguesa, certo? Que mandava aqui naquela época. Então a coroa via que a expansão do gado estava tomando aí terras destinadas à grande lavoura de exportação, ou seja, de cana, e por conta disso proibiu a criação de bovinos no litoral, o que obrigou quem criava gado a avançar para o interior. Dessa forma, né, gente, com essa proibição da coroa portuguesa de criar gado ali no litoral, cada região do Brasil vai ser ocupada no seu interior de uma forma diferente. Aqui na aula de hoje, nós vamos destacar duas regiões: a região Nordeste e a região Sul. Vamos começar falando da região Nordeste e como se deu essa ocupação. O gado no Nordeste, gente, adentrou ao sertão nordestino e foi se espalhando ali na região do Vale do Rio São Francisco, certo? O gado lá, gente, era criado de maneira extensiva. Isso significa que ele era criado solto, em grandes extensões de terra. Então ali por volta do século XVIII, as criações de gado do sertão nordestino tornaram-se responsáveis pelo abastecimento do litoral, que vai desde o Maranhão até a Bahia. Então olha a importância disso. Os rebanhos, gente, percorriam aí longas distâncias das fazendas até as feiras, que eram lá que eles eram comercializados. Então, essas são as características aí principais de expansão do gado no interior nordestino. Na região sul, galera, a criação de bois estava voltada principalmente para a produção de couro.
No final do século XVIII se desenvolveu a produção de charque. Produção de charque, gente, é básico, significa carne salgada que é seca no sol. O charque gaúcho abastecia desde os centros açucareiros do Nordeste até a região das Minas. Então olha o tanto que ele percorria, certo? Então, no Sul também se desenvolveu a criação de cavalos e de mulas. Então, esses animais, eles eram utilizados para os transportes de pessoas e mercadorias. E além disso, eram comercializados com outras regiões da colônia. Dessa forma, a criação de animais possibilitou consolidar um bom mercado e fixar as pessoas no sul da América Portuguesa. Então, gente, o que a gente pode perceber é que a partir dessa proibição da coroa portuguesa, os colonos vão começar a ir em direção ao interior brasileiro para criar esse gado. E esse gado ele vai percorrer pelo Brasil grandes distâncias e isso vai fazendo que o Brasil seja cada vez mais ocupado em seu interior. Um exemplo disso é o que a gente viu que aconteceu na região do Nordeste e na região Sul. Beleza? Hoje em dia, galera, a produção de bovinos é um dos investimentos mais lucrativos da economia brasileira, certo? Então, segundo a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a ABIEC, o Brasil lidera o ranking mundial de exportação de carne bovina desde 2004. Então não é para brincadeira, certo? Então, para a gente atender essa crescente demanda do produto e as exigências sanitárias do mercado internacional, nos últimos anos foram desenvolvidos produtos e técnicas para melhorar o manejo, ou seja, a movimentação dos bois e a qualidade do gado bovino produzido aqui no Brasil. Então, atualmente, os animais são criados aí para exportação, ou seja, para venda para outros países e são monitorados por meio do uso de chips eletrônicos. Bom, galera, essa foi a nossa aula de hoje. A gente falou muito sobre o processo de interiorização do Brasil e a importância da pecuária neste processo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.